Estamos fazendo uma outra série sobre os adventos crísticos. E nessa nova série nós vamos tratar dos 12 livros que já temos publicados sobre as mensagens que a espiritualidade passou entre 1990 e 2000, conforme temos anunciado. Escolhemos agora falar sobre o livro O Cristianismo Renovado, exatamente em função das alterações, uma coisa que nós vamos conviver naturalmente de agora em diante. E o livro, embora tenha 25 capítulos, então vamos dividi-lo em 25 vídeos. O livro trata da renovação, mas nós sabemos que para renovar o cristianismo tem que começar por renovar o cristão. E logo na abertura do livro tem uma rogativa, e essa rogativa é exatamente para nós sairmos daquele cristianismo dogmático, daquele cristianismo conventual, daquele cristianismo da tristeza, do semblante, da voz acanhada, um cristianismo novo, um cristianismo com a essência da mensagem de Jesus. Então a rogativa é para nós sairmos daquelas coisinhas. Nós já conhecemos hoje a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação. Então muitas das nossas condutas, em outros momentos, em outros séculos, em outros milênios, vamos considerá-las adequadas, porque fazia parte da nossa ignorância. Agora, sabendo que toda ação tem reação, nós temos que mudar também a nossa maneira de conduzir a nossa vida com relação às coisas celestiais. Então a rogativa nos tira muito dessa mesmice. Nós estamos fazendo ainda muitas coisas muito pequenas para uma sociedade que já está sob a vibração de Aquário, já exercitando a sua comunhão com Deus dentro de uma escola secundária. Então, vamos mudar. Então, essa rogativa nos leva, vamos dar um passeio no universo de Deus, vamos sair daquelas coisinhas pequenas, vamos deixar determinadas condutas que já não estão de acordo com a era do mentalismo. Então, bem-aventurado os puros de coração, que verão a Deus. Então, qual é a pretensão de renovar o cristianismo? De renovar o cristão. Bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus. Esses verão a Deus quer dizer que eles não vão se deter no lado escuro, no lado pequeno de uma sociedade. Esse lado pequeno, esse lado menor, fez parte da escola primária. Agora a Terra já está na vibração de uma escola secundária. Então nós vamos contemplar o universo, observar a grandeza do Criador, a beleza da criação nesse universo de Deus. Cada hora, cada instante, a tecnologia, a ciência trazem novos conceitos, uma visão muito mais dilatada sobre o cosmo, sobre a grandeza do Pai. Então o livro, O Cristianismo Renovado, começa por nos posicionar melhor diante da vida. Aqueles assuntos corriqueiros, vamos deixar para aqueles que ainda não tiveram uma visão universalista. Para nós que queremos representar o cristianismo renovado, representar Jesus, refletir para o mundo a imagem e a mensagem dele, determinados assuntos já estão fora de moda para a era atual. E o livro vai tratar de um item importantíssimo que nós já falamos em todas as épocas, principalmente nesses últimos 30 anos, desde que os adventos começaram. O homem precisa, e vai precisar muito mais de agora em diante, adquirir a misericórdia do ver, do ouvir, do falar. Aí está a base, toda a fundamentação para quem almeja alcançar os céus. O capítulo, o cristianismo, os novos rumos do cristianismo, vai tratando de itens expressivos, maravilhosos. Por exemplo, Jesus, utilizando a sua expressiva voz, a sua misericordiosa voz, o seu semblante de plenitude, a voz que expressava a melodia do Criador, a melodia do Cristo planetário. Com a sua voz, ele realizou maravilhas. E por que a nossa voz ainda é tão acanhada? Porque nós nos detemos em assuntos, em questões muito pequenas para quem quer representar os céus. Imaginemos a imensidão do universo e nós estamos aqui presos a questões
tão minúsculas, mesmo intelectualmente tendo uma visão de cosmicidade. Então precisamos trabalhar a nossa voz, observarmos se a nossa voz tem o magnetismo do acalanto, a voz da misericórdia, tem a voz que exalta a vida e o autor da vida. Então, para representar Jesus ou seguir os novos rumos do cristianismo, nós temos que despertar. E o tempo urge, porque nós estamos numa fase seletiva. Então, para que nós não estejamos numa ressonância com o momento, então vamos melhorar a nossa frequência. E não esqueçamos de que a voz é uma alavanca sagrada para que nós nos conscientizemos de o que Jesus falou. Vós sois deuses, vós sois luzes. Como é que nós somos deuses se estamos tratando de assuntos tão pequenos, tão pequenos? Então, se nós somos deuses, então nós temos, conforme Jesus falou, em potencial, a onisciência, a onipresença e a onipotência do nosso Criador. Então vamos fazer uso da melhor maneira possível. E tudo é um exercício. Vamos treinar para que falemos com a misericórdia, com a vibração da misericórdia. Vamos treinar para a nossa voz ser a expressão da verdade e tão somente da verdade. E aí nós vamos dar sequência ao pensamento trazido em 1938 pelo Chico Xavier, quando Humberto de Campos ditou: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então esse primeiro capítulo também faz advertência sobre a responsabilidade que todos nós temos diante da vida, diante do autor da vida, diante da nossa consciência e diante da sociedade planetária. Embora esse cristianismo renovado, a princípio, esteja sediado no Brasil. Nós sabemos também que, embora pareça tudo uma maneira muito casual dos acontecimentos planetários, né, com os continentes, com tudo isso que está acontecendo em termos geofísicos, certo é que todos fazemos parte de uma programação. Por exemplo, nós tivemos aí, nesses 2000 anos, a Igreja Católica assumiu a responsabilidade sagrada de representar a mensagem de Jesus, o que nós conhecemos por Evangelho. Desempenhou o seu papel, vamos ser gratos. Não esqueçamos que fomos nós que fizemos a história da humanidade, então fomos nós que fizemos também a história do catolicismo. Agora, terminou o tempo, como tudo no mundo precisa de renovação, então nada melhor do que renovarmos com a nossa gratidão aos céus por termos tido a Igreja Católica sustentando, alimentando a mensagem de Jesus em nosso mundo. Mas agora ela vai ser substituída. E a nova realidade é que agora a sociedade precisa de um novo pão. Um pão com o sabor da sacralidade, chamado Adventus Christus. É a proposta de renovação do cristianismo, chama-se Adventus Christus. Jesus, por volta de 600 anos, conforme Humberto de Campos anunciou no livro que nós citamos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Jesus em espírito tem anunciado que para estas terras novas ele transferiria a árvore do seu Evangelho. Daí fomos trabalhar, conforme sempre falamos, que 100 anos depois foi descoberta a América, foi descoberto o Brasil, e agora, depois de 500 anos de trabalho, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, já assimilamos de maneira mais aberta, mais abrangente, mais ampla qual é o sentido sagrado da vida. Então agora é hora de transformarmos a predestinação espiritual do Brasil em realidade. E para isso é preciso que nós tenhamos esse empenho, despertar em nós o que nós somos. Somos deuses, somos luzes, somos porta-vozes dos céus. E para que nós nos tornemos porta-vozes de Jesus, é preciso que nós adquiramos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Então, repetindo, é preciso, nesse novo momento que nós vamos estar, nesse encontro novo, com 25 capítulos, nós vamos falando um pouquinho. E logo no início do livro, vai nos falando, criarmos intimidade com os céus, criarmos intimidade com o mundo espiritual,
criarmos intimidade com aquele que nós vamos ou pretendemos representá-lo. Por quê? Para falar de Jesus, um Jesus nos céus, nas planuras celestiais, e nós na terra, numa escola secundária, isso é utopia. Jesus tem que fazer parte, deve fazer parte do mundo íntimo de cada um que for representá-lo. E aí nós vamos ter uma aparência mais agradável, um semblante mais agradável, a emanação do magnetismo de um porta-voz de Jesus. É o que se pretende fazer. Então o cristianismo renovado, conforme nós temos falado, é renovar o homem. E aí nós temos 12 livros no todo já publicados. Dentro do possível, nós vamos fazendo aí esses vídeos para ir aguçando e conduzindo os nossos ouvintes, os participantes, que leiam. Mas livro dessa natureza, nenhum dos 12 é livro para ser lido, é livro para ser estudado, debatido. E temos 2 livros falando sobre o compromisso do Brasil: a predestinação espiritual do Brasil e o mais recente, que é Brasil, a luz do mundo. Então, que Deus permaneça nas nossas aspirações e que nós consigamos, pela maneira de ser, pela maneira de agir, pela maneira de reagir, pelo alimento mental, pela paisagem mental da nossa vida, nos qualificarmos para refletirmos para o mundo a imagem e a mensagem de Jesus, renovando o cristianismo. Fiquemos todos em paz.